Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los para participarem da programação do 29º Seminário do Cinema Brasileiro, composto por debates, a série Encontro com os Filmes e o Fórum de Tiradentes. Até sábado 31 de janeiro, terão passado por aqui mais de 160 profissionais no centro de 54 debates e rodas de conversa. Teremos agora o debate temático com o tema A Imaginação como Experimentação. A imaginação é um campo de experimentação do pensamento e da sensibilidade no mundo. Ao articular o abstrato, o simbólico e o concreto, percorre caminhos instáveis para dar forma às complexidades e contradições da experiência. Nesse cenário, a ampliação da presença de sujeitos historicamente excluídos na produção cultural institucionalizada, especialmente no audiovisual, desloca e tensiona os horizontes da imaginação coletiva. Algumas questões centrais como sustentar práticas desafiadoras oriundas de grupos historicamente marginalizados, como fortalecer um campo cinematográfico contracultural capaz de produzir seus próprios critérios a partir de experiências não hegemônicas, em vez de submetê-las a parâmetros herdados, e como criar condições para formas, sentidos e experiências que escapem à normativa em um ambiente cada vez mais algoritmizado e cognitivamente empobrecido? Convidamos, então, para este bate-papo, para subir ao palco, a mediadora do debate, Camila Vieira, curadora de curtas do Ceará. E também Alana Falcão, pesquisadora, produtora e curadora de São Paulo. Não é São Paulo? Ah, saiu no lugar da Fernanda. É da Bahia. Então, aproveitando para justificar, a Fernanda Lomba não pôde estar presente, estamos aqui com a Alana, tá? Mas é da Bahia. A Fernanda que é de São Paulo. GG Albuquerque, jornalista, crítico, pesquisador em Pernambuco. Vitor Galdino, ele que é filósofo, professor e tradutor do Rio de Janeiro. A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, onde tem patrocínio, tem Governo do Brasil. Patrocínio Master, Petrobras. Patrocínio Caixa, Embratur, Cimento Nacional, CSN, Itaú, Codenge, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural e Educacional, Sistema Fecomércio MG, Sesc Senac. Casa da Mostra, TCE MG Cultural. Parceria Ministério Público de Minas Gerais, Prefeitura de Belo Horizonte. Correalização, Instituto Universo Cultural. Idealização e realização da Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, do lado do povo brasileiro. Informamos que este debate conta com acessibilidade em Libras, como vocês puderam perceber, e todos os debates serão gravados e os temáticos serão disponibilizados no canal do YouTube da Universo Produção e no podcast da Universo. Convidamos vocês para seguirem nossas redes sociais, @Universo Produção, e usarem a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento vocês podem acompanhar pela plataforma mostratiradentes.com.br. A produção solicita aos participantes, mais uma vez, a gentileza de não gravar este painel sem prévia autorização da organização do evento. No momento da participação da plateia, solicitamos também que, para garantir a qualidade da gravação e correta identificação dos participantes, se identifiquem utilizando o microfone e informando o estado de origem para posterior transcrição das falas. Obrigada. Passo a palavra para a Camila. Obrigada. Boa tarde. Todo mundo me escuta bem?
Boa tarde. Esse é o terceiro debate, na verdade, o terceiro seminário temático que nós estamos fazendo a partir da relação com a temática desse ano, da Mostra Cinema de Tiradentes, que é soberania imaginativa. No sábado, no início da mostra, a gente fez um debate sobre as perspectivas das curadorias. Na sequência, no domingo, teve um debate introdutório com questões centrais sobre soberania imaginativa. E aqui a gente está dando prosseguimento a essa reflexão sobre imaginação a partir de uma reflexão mais próxima com o lugar da experimentação e a partir de uma reflexão, de um acúmulo de uma reflexão que nós, assim, do grupo de curadoria, a gente vem fazendo ao longo desses anos, pensando nesse aumento muito expressivo de produções, tanto de curtas quanto de longas metragens, a partir de um certo diagnóstico que a gente percebe da ampliação das políticas de fomento e as políticas de fomento, né, atreladas também a um amadurecimento das políticas afirmativas que possibilitam, né, o acesso mais ampliado de sujeitos historicamente excluídos desse processo de produção de arte, de cultura, e aqui, no caso, a gente está discutindo audiovisual, né? Então, acho que esse resumo que foi lido agora é atravessado um pouco sobre essas reflexões, né? E tentando pensar de que modo, né, essa produção que se expandiu muito, que aumentou nos últimos anos, o que a gente pode pensar de imaginação a partir de uma análise dessa produção audiovisual. E aqui eu acho interessante que os convidados são de áreas completamente diferentes, né? A gente tem o GG, que é da comunicação, a Alana, que vem do campo das artes cênicas, o Vitor Galdino, da filosofia, mas a gente acha sempre muito interessante quando vêm convidados que não necessariamente são do cinema. Eu acho que eles têm muito a contribuir mesmo para a gente refletir sobre o que a gente vem pensando sobre essa produção e que, de alguma forma, se reflete na programação. E aí eu vou só explicar como é que funciona a dinâmica aqui do seminário temático, né? A gente tem, primeiro, esse momento de fala inicial, assim, até 10 minutos, 15 minutos para cada um fazer uma fala. E, na sequência, a gente repassa para o público e também os convidados podem se sentir à vontade também para fazerem perguntas sobre as falas dos outros, para dar essa ambiência mesmo de diálogo e de conversa, que eu acho que é bastante interessante. E aí eu vou começar com o GG, vou apresentar o GG Albuquerque. Ele é da área da comunicação, né, com pesquisa sobre músicas nas periferias. Ele tem já uma pesquisa de bastante tempo no volume morto, né, que eu acho que traduz um pouco essas reflexões que ele vem fazendo sobre as músicas nas periferias, e já esteve na Mostra Cinema de Tiradentes antes, também no seminário temático, que era o seminário do Cinema Mutirão. Foi bastante interessante ouvir um pouco dessa pesquisa dele ali naquele momento. E no ano seguinte, ele estava presente como realizador, né? Ele co-dirigiu um longa-metragem, documentário chamado Terror Mandelão, que é em torno da cena funk de São Paulo, e foi bem interessante, e teve aqui há alguns anos, acho que foi 2024, né, na Mostra Cinema de Tiradentes. E é isso, então passo a palavra para o GG e fazer a sua fala. Oi. Bem, eu acho que essa mesa, das vezes que eu tive aqui em Tiradentes, essa é a mesa mais difícil, assim. Tem perguntas muito complicadas que eu não sei responder, já na sinopse, sobre como a gente vai conseguir, de alguma forma, fazer essas produções chegarem mais longe, mas, ao mesmo tempo, não ficarem entronizadas em lugares comuns, assim, que acho que é algo que os filmes dessa edição vêm começando a tocar, assim. Tem uma coisa que eu queria começar falando, assim, tem nos banheiros aqui de Tiradentes, alguém pichou assim: consuma cultura negra e periférica. Consuma cultura negra e periférica, só isso. E, ao mesmo tempo que isso dialoga, né, com toda uma reivindicação de maior presença das culturas negras e periferizadas dentro de circuitos de artes e festivais de arte e tudo mais, acho que tem esse lugar do consumo, que é uma armadilha um tanto quanto perigosa, assim, né? Porque o que está se exigindo é o consumo e não uma participação e não um envolvimento com isso. E já abre um indício
para algo que me preocupa, assim, pesquisando, sobretudo, culturas das periferias brasileiras, que é a comoditificação, ou seja, você transformar essas culturas negro-periféricas em mercadoria, né? Em espetáculo, em ativo. E não à toa a gente tem uma corrida, né, de grandes produtoras por essas narrativas em torno desse nicho de mercado mesmo que foi se tornando, né? Sobretudo no mercado publicitário, assim, né? Essa imagem do Brasil, do cara do cabelo platinado, do cria, se tornando um símbolo de identidade brasileira, mas ao mesmo tempo acho que existe aí um grande problema que é, de novo, reificar certos tropos, estereótipos dentro disso. E tem uma coisa da mesa, né, que é o imaginação como experimentação. É esse o título exato, né? E aí, imaginação como experimentação. E aí eu acho que a chave mesmo talvez a chave para a nossa discussão hoje seja essa ideia de experimentação. O que é isso, né? Porque a própria experimentação se tornou historicamente uma propriedade muito alocada em movimentos de vanguarda, né, ali do último século e tal. E acabaram também se tornando em si uma espécie de gênero artístico, assim, já mais ou menos sedimentado, de modo que a gente precisa, a meu ver, para liberar as potências imaginativas mais fortes e mais contundentes dentro desses segmentos das periferias e, sobretudo, falando aqui em periferias brasileiras, perceber como esse processo de experimentação age e como, na verdade, não como ele age, mas como ele é criado, como ele é construído a partir de dinâmicas específicas e particulares dentro das periferias, né? Um outro caso, tem um caso que eu fiquei pensando também antes de falar aqui, foi a entrevista do João Gomes, né, cantor de piseiro e tudo mais, no Roda Viva, em que ele está celebrando um sucesso dele, né? O nome dele chegando mais longe, a música dele chegando mais longe, entrando em circuitos universitários, circuitos tudo mais que ele não imaginava. E ele fala: eu precisava adaptar o meu som porque eu queria cantar com, sei lá, Gilberto, com Djavan, se não me engano é o Djavan que ele cita, algum medalhão da MPB. E eu não podia fazer isso cantando a música que eu cantava. Então, esse tipo de negociação, para mim, aqui é o grande entrave, é o que eu estou chamando aqui de reificação, de solidificação dessas práticas artísticas que ocorrem, né, que acontecem nas periferias e que são moldadas também pela dinâmica da vida e da sociedade, da dinâmica social das periferias. E, como eu disse, voltando à coisa da experimentação, acho que a gente perceber as lógicas de experimentação que são criadas, inventadas dentro de cada uma dessas dinâmicas, para perceber como elas podem justamente liberar o nosso potencial imaginativo, especulativo e também criar a lógica de soberania, né, que também é o que a gente está discutindo aqui. Acho que a gente tem alguns filmes aqui que já falaram um tanto quanto disso. O filme do Felipe André, que um amigo de Recife, amigo mesmo, no caso, conheço pessoalmente, foi muito incisivo nessa questão, né, nos incômodos acumulados dentro de toda essa política muito importante de edital, mas que ao mesmo tempo foram colocando ele dentro desse lugar de, como ele fala, né, no filme, de vender os próprios traumas para ao mesmo tempo conseguir dialogar e chegar em algumas instâncias. E o que a gente pode fazer para se livrar desse lugar tão demarcado, né? As respostas para isso, esse é o grande ponto, eu acho que é a grande incógnita, acho que é muito difícil de se falar, eu pelo menos não tenho tantas respostas, eu venho encontrando isso na produção artística, de fato. Acho que a cada momento as músicas, sobretudo as músicas, porque o que eu sou mais próximo, né, mas a gente pode pensar em outras coisas também, vão dando pra gente caminhos ainda mais inesperados, assim. O Camila falou do Terror Mandelão, que é uma cena que eu me aproximei muito, porque filmei e fiz esse documentário, fiz pesquisa sobre.
E é muito doido de perceber como esse funk de São Paulo, falando aí do funk bruxaria da Zona Sul de São Paulo, criou uma lógica, uma forma de dança, de música, que não dialoga com o que se tinha noção de música para dançar. Assim, é uma música tão agressiva e vai ficando mais agressiva e mais barulhenta e mais, como eu posso dizer, de fato agressiva, né? A ponto de que a gente estranha de pensar que as pessoas estão dançando isso, que os jovens estão dançando esse tipo de música todo final de semana por, sei lá, milhares de pessoas se reunindo e criando esses laços, né, a partir dessa música que é inventada a cada dia, assim. Então acho que tem essa experimentação, ela é uma base dessas culturas, né, das periferias, culturas populares, culturas negras. E acho que tem um outro ponto também que o resumo da mesa fala e eu queria tocar, é de como se vão modulando e criando outros critérios e outras lógicas de entendimento mesmo. Assim, o Grão que passou há 2 dias atrás, né, eu acho, o filme Grão que passou, tem um trabalho de som muito... Eu fiquei apaixonado pelo trabalho de som, assim, com os paredões, né? E não sei se todos conseguiram assistir e perceber, mas a modulação do som que está ali é o som não da música original, mas das músicas como tocadas pelo o dispositivo paredão, que por sua vez se transforma ao longo do Brasil. Cada canto do Brasil tem um tipo de paredão diferente, com especificação técnica diferente, que é muito bem conhecida pelas pessoas que tocam, que estão dentro dessa cultura, né, dos paredões, e vão transformar o próprio modo de se dançar, de se ouvir, de se relacionar com o som. Então, é uma série de... É uma estrutura, né, de tecnologia, é uma estrutura social que está ligada tanto ao fazer estético, à forma de sentir a música, e que aponta justamente para essa dinâmica contínua de transformações dentro dessas culturas. Acho que é isso que tinha para pontuar de início, e a gente vai, conforme os outros colegas forem falando, eu vou pontuando. Mas eu acho que o meu ponto assim principal seria esse: como a gente pode se dissociar de armadilhas que vão, de novo, criar uma outra identidade estanque, né, para essas culturas que vão ganhando mais volume, mais força dentro dos circuitos de arte. Obrigada, GG. Aí, só para fazer uma referência para vocês que estão acompanhando a programação, o GG falou de 2 curtas que foram exibidos na Mostra Foco, na terça-feira. Um é o Cinema Moderno, do Felipe André Silva, e o outro foi o Grão, do Gianluca Cosi e do Leonardo da Rosa. Só para deixar a referência um pouco mais evidente. Agora eu vou passar para a Alana Falcão, que é uma das debatedoras da Mostra Cinema Tiradentes desde o ano passado. Ela é uma pesquisadora do campo das artes cênicas, né, também artista do corpo e da palavra. Atua como crítica de arte desde 2016. A gente pode ver os textos dela na revista Barril. E é isso. É com você, Alana. Ei. Boa tarde, mesa, boa tarde, gente. Eu estou tentando aqui segurar um pouco da minha animação, porque esse é um tema que particularmente me interessa demais. Acho que não dá para eu começar a tratar dessa conversa sem fazer um tipo de pontuação parecido com a que GG fez. Não sei se eu tenho respostas a apontar, mas eu espero poder contribuir com esse debate. Porque eu acho que não dá para a gente falar da história das artes, né, de modo geral, no sentido lato, no século XXI, sem passar por uma atenção específica para uma espécie de paradigma da literalidade, que me parece que é o que rege os últimos 20 anos da produção artística que a gente tem chamado de contemporânea. Então, esse paradigma da literalidade me parece que ele vai se relacionar diretamente com uma ideia do que seriam as artes mercantis do século XXI,
regidas ou esquadrinhadas dentro dos oligopólios do entretenimento / oligopólios da atenção no capitalismo cognitivo, né? Então, me parece que o grande exercício de... E aí eu falo como artista do corpo, como uma pessoa que pensa a partir do corpo, tem uma ginástica da sensibilidade, das formas sensíveis do mundo, que a gente precisa o tempo inteiro estar atenta a que tipo de critério nossa atenção e os regimes de sensibilidade nos devolvem. Então, sei lá, vamos partir para um tópico que eu acho que é um tópico sensível, e tenho muito interesse até de ouvir o que o resto da mesa acha, e o resto da galera que está aqui, que é a ideia de representatividade, né? Representatividade como um tópico sensível aí, e orientador das políticas públicas, e orientador desse capitalismo cognitivo também. Porque, de certo modo, a crise de democracia que a gente vive faz coincidir a ideia de representatividade com o conceito de democracia representativa. Então, de algum modo, parece que um representante de determinado grupo politicamente minoritário, ele é representativo daquele grupo. Isso daí, aplicado a, sei lá, essa ginástica da imaginação e a ginástica das maneiras de lidar com as formas sensíveis do mundo, me parece uma coisa bem empobrecedora. Porque se a gente cai na lógica, no mau sentido da cota, não, basta que a gente coloque uma produção periférica que já falou em nome de todas as produções periféricas. Basta que a gente coloque uma produção negra, ou a produção de uma mulher, ou uma produção de, sei lá, uma nordestina, uma baiana, aí fala em meu nome. Então, acho que essa categoria do típico é uma coisa que é muito importante de ser o tempo inteiro desestabilizada. Acho que tem que trazer crise para a ideia de típico. Quanto mais exemplos ou manifestações expressivas que contrariem ou tragam algum tipo de crise para o que eu acho que é típico daquele, digamos, grupo supostamente minoritário, acho que mais interessante a coisa fica. Se a gente desestabiliza isso, eu acho que temos um início de caminho, assim, me parece. E aí, como alguém que originariamente vem da crítica das artes cênicas, das artes do acontecimento, originalmente, eu tenho achado muito interessante ver uma recorrência dentro do campo do cinema com a palavra gesto. O gesto crítico, o gesto curatorial. Então, recrutar a palavra gesto, acho que aponta para um desejo de movimento, um desejo cinético, um desejo de algo que se desloca dentro do que está estabelecido para algum outro lugar que eu ainda não sei o que é, e que aí no caminho a gente vai tentando elaborar. Acho que a ginástica também tem a ver com isso. Assim, quanto mais aquilo desafia as categorias pré-estabelecidas de análise, mais interessante fica, porque a gente fica correndo atrás de criar instrumental de análise para as coisas. O que mais que eu acho que seria interessante colocar? Então, quando a gente fala nesse paradigma da literalidade, me parece que ele vai agir diretamente numa política do consumo disfarçada de política cultural. O tempo inteiro. E aí vem a crítica de slogan, né, em que basta que eu dê uma palavra-chave e que a atenção já é recrutada para aquela palavra-chave, ao invés da gente conseguir se relacionar. E eu falo a gente me incluindo, porque eu acho que esse é um desafio dessa geração, né, da nossa geração aqui, presentes contemporâneos, sobre o que se pode produzir dentro dessas formas sensíveis de mundo, para que o mundo pareça outra coisa. Eu não sei vocês, mas eu fico um pouco aliviada quando eu vejo algum tipo de manifestação expressiva dentro, sei lá, da linguagem do cinema, para ficar no cinema, que eu falo, nossa, o mundo é um pouco maior, né? O mundo, uma coisa que, algum tipo de manifestação que expande os limites daquilo que eu achava que aquela coisa poderia ser. Eu acho que o ar fica mais fácil de respirar quando não está tudo tão esquadrinhado dentro dessas categorias, que são as categorias das prateleiras, que são as categorias plenamente reconhecíveis enquanto algo que pode ser consumido. Então, se a gente desestabiliza
aquilo enquanto possível categoria de consumo, acho que a coisa fica mais interessante. Flagrar os termos publicitários o tempo inteiro incidindo agressivamente em cima das produções sensíveis, né? Acho que, a princípio, para começar a conversa, tem contribuição. Obrigada, Alana. E agora eu vou passar para o Vitor Galdino, ele que é da área da filosofia, da psicanálise, produz reflexões sobre estéticas afrodiaspóricas, publicou um livro chamado Imagens da Noite, ensaio sobre raça e racialização, não conhecia particularmente, foi muito interessante conversar com ele um pouco antes aqui do seminário, e acompanhei, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho do Vitor Galdino, tem um curso no YouTube chamado Como Escrever sobre Raça, um minicurso que ele deu, que é bastante interessante, que eu acho que ele vai trazer algumas dessas ideias aqui para o seminário. Então, com você, Vitor. Obrigada. Olá, boa tarde. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui e as falas que me antecederam. E também as pessoas responsáveis pela minha presença aqui em geral, achando muito divertido. Nunca tive aqui. Eu queria falar, pensando tanto no título, tema, como na sinopse, eu queria falar de algumas coisas que seriam um pouco voltar atrás no momento prévio ao próprio sentido do título e as próprias perguntas da sinopse, né? E penso isso principalmente a partir dessa pergunta, que é como fortalecer um campo cinematográfico contracultural capaz de produzir seus próprios critérios a partir de experiências não hegemônicas, em vez de submetê-las a parâmetros herdados. E eu queria pegar essa oposição específica que aparece aqui entre a experiência não hegemônica e a submissão a parâmetros herdados, e isso no sentido de que você pode herdar parâmetros de produção de experiências não hegemônicas. E esse é todo o problema que foi apresentado pelo GG e pela Alana, em certo sentido. E eu estava pensando nisso porque você pode ter muitas formas de... Bom, vocês falaram de estagnação ou essa perda de flexibilidade, se a gente pensa nesses termos ginásticos, e tem uma coisa quando a gente pensa sobre imaginação como essa potência, essa capacidade criativa, iconoclasta, experimental, etc., que é a imaginação, a mesma imaginação que oferece isso, ela também oferece ordenação, costura do cotidiano, hábitos de pensamento, sentido, né, para as coisas e tudo mais. E isso significa que a imaginação como experimentação, bom, pelo menos para mim, ela só é melhor pensada se você pensa antes na imaginação como ordenação e como produção, como produtora de circuitos imaginais, como algo que produz hábito, organiza os hábitos. A gente pode pensar na vida em geral, mas também na vida psíquica que nós temos. E quando a gente chega nesse ponto em que a gente está, em que há essa abertura para tudo aquilo que, de alguma maneira, foi marginalizado, invisibilizado, silenciado, escanteado de alguma maneira, a gente tem essas passagens muito rápidas do invisível ou do inaudível para o visível e o audível, do não pensado para o pensado, e essas passagens elas são organizadas por circuitos produzidos pela imaginação. E esses circuitos eles vêm de acúmulos críticos, e o nosso problema hoje, principalmente quando se fala sobre raça, é que muitos desses acúmulos críticos, esses circuitos que ficaram sedimentados para nós, eles têm uma autoria colonial. Muito do que hoje se imagina ser uma boa representação da negridade, do povo negro, do que é ser negro. No caso da música, a gente pode dizer isso talvez melhor do que ninguém, mas a história da recepção das músicas afrodiaspóricas
é, em grande parte, a história de uma recepção, de uma audição colonial. E isso porque, desde o início, no próprio colonialismo, já havia formas de celebração e exaltação das culturas negras, de uma africanidade. Você tem essas negromanias, essa coisa, sei lá, Picasso correndo solto pela cidade com umas taras em objetos africanos. Você tem todo tipo de coisa acontecendo, e você também tem essas figuras que foram importantes nas lutas coloniais, como, por exemplo, Leopold Senghor. Isso para citar um caso mais ameno, assim, não entrar logo num, sei lá, Marcus Garvey, que é só fascismo mesmo. Mas você tem essas figuras e elas estão numa encruzilhada terrível, que é, elas precisam produzir um novo sentido de ser negro, e elas precisam produzir isso porque foi essa a tarefa histórica que elas se deram. É diferente da tarefa fanoniana, que é a abolição da raça, do ser negro. E essas pessoas que se deram essa tarefa de repensar, de ressignificar a própria negridade, ou negritude, como vai se tornar o nome do movimento, elas não tinham fontes para isso, por um motivo muito simples: colonização. Então, muitas das primeiras fontes para as representações positivas das pessoas africanas ou negras, racializadas como negras, das populações, das culturas africanas, da arte africana, as grandes exposições, os colecionadores de arte africana que vão surgindo na Europa, em outros lugares. Muito da fonte dessas primeiras representações positivas são coloniais, são etnólogos, são pessoas que se auto-intitulam conhecedoras da África, são missionários, são literalmente colonizadores. E a lógica por trás disso tudo parece ser, na verdade, até bastante simples, embora seja terrivelmente complexa, que é: se esse colonizador ele tem algo, ele vê algo em mim que dá prazer a ele, algo em mim que ele gosta, então ele está vendo a verdade. Porque eu já associo o colonialismo com a pura negatividade. Então, se ele me vê de uma maneira positiva, é porque talvez ele esteja vendo uma verdade racial por trás, né, de um acúmulo de mentiras, que seria isso sim o próprio do colonialismo. Mas o colonialismo, na verdade, foi também criar mentiras agradáveis, mentiras gostosas de ouvir. Toda a nossa fissura com o corpo, ela tem origem colonial. A fonte disso são basicamente colonizadores, porque você joga para o campo do corpóreo, terreno, da proximidade com a própria terra, você joga a africanidade para ali, você joga essa negridade para ali, enquanto numa coisa mais etérea, abstrata, elevada, razão, etc., você tem a Europa. A música, corpo, ritmo, swing, etc., jazz hot, né, como chamava Paracier, literalmente um fascista. E do outro lado você tem o quê? Harmonia, por exemplo, vai ser uma coisa propriamente branca. Por quê? Porque supostamente envolve um exercício complexo que não estaria presente na produção rítmica. Então a gente herdou tudo isso de alguma maneira. Então a coisa hoje em dia, muitas vezes a gente vê maneiras de representação do que é ser negro, ou da africanidade, ou de uma coisa assim. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: quem é a fonte das fontes dessas pessoas? E muitas delas são literalmente colonizadoras. Não é nenhuma metáfora, nenhum exagero. São pessoas que trabalharam nisso. Só que colonialismo sempre teve a ver com desejo também. Nunca foi só repulsa, ódio, etc. Tem uma erótica colonial extremamente perigosa e complexa que a gente herdou também, né? E como dizia Fanon, né, quem odeia os negros é tão doente quanto quem adora. Né? Então, por que eu estava falando disso? Porque tem essa coisa que a gente isso é imaginação também. A gente imagina as coisas a partir desses circuitos imaginais que a gente herda, e isso pode aparecer em várias artes diferentes. Isso pode aparecer no cinema, por exemplo, em formas específicas de você tratar uma temática racial, formas específicas de você oferecer uma figura negra, formas... E eu estou focando nisso, mas, na verdade, racialização vale para tudo, né? Árabe, indígena, pessoas... racialização amarela, não importa muito, né? E aí você tem esses problemas, porque essas maneiras próprias de fazer as coisas, elas sempre são acompanhadas por maneiras impróprias. Então o rapaz fica nervoso: eu não posso tocar Djavan aqui para esse pessoal, porque isso seria cometer uma impropriedade. E o próprio Djavan, ele já era um acúmulo de impropriedades em vários sentidos, né? Tem aquelas entrevistas fantásticas em que ele está sendo, né, uma pessoa que seria o horror para certa parcela do movimento negro hoje. Mas, enfim,
Então, e ao mesmo tempo, essa é a acusação primária desde sempre, que essas pessoas que são esses outros são impróprias de alguma maneira. E a gente tem formas de impropriedade e formas de propriedade. E aí, no interior da impropriedade geral, que é o fato da racialização, você pode também criar o que é ser propriamente negro, mas agora aos olhos de uma pessoa racializada como negra. E aí acontece esse tipo de problema que vocês estavam dizendo de uma coisa mais engessada. E aí, só para não ficar falando muito, porque eu sou meio Mercúrio em Gêmeos excessivamente, tem um problema que é quando você pensa em imaginação como essa potência da ordem também, e não só da libertação de uma ordem que já foi dada, você pensa em duas coisas. Tanto no fato de que depois de quebrar, destruir, inventar, você também vai ter que produzir agora novos hábitos, e hábitos que se espera que são mais saudáveis e melhores dos que os que você tinha herdado. Que você vai produzir um si mesmo, a si mesmo, que é algo mais interessante do que tinha antes. E também tem o fato de que você lida com organização, inclusive no sentido de estagnar o pensamento crítico. Então, você pode herdar hoje formas de pensar criticamente. Existem circuitos muito específicos de como se pensa criticamente. Você pode aprender na universidade, você pode aprender fora da universidade, você pode aprender até no TikTok hoje em dia. Vai existir as formas de pensamento crítico muito próprias desse tipo de meio e tudo mais. Então parece, e aí tem esse risco terrível que é você achar que você, por exemplo, se descolonizou o suficiente, que você atingiu o ápice do pensamento crítico e, portanto, uma completude. E a completude é uma coisa terrível. E aí, só para finalizar, eu queria trazer uma história que me interessa muito, porque quando eu fui escrever o último capítulo do meu livro, ele é sobre identidade e, evidentemente, eu ia acabar chegando nesses temas. Estagnação, essencialização e tudo mais. E aí eu desisti, eu estava de saco cheio, eu não queria escrever sobre isso mais, eu não aguentava mais falar sobre isso. Eu pensei, eu tenho um amigo, ele deve escrever algum texto num blog, sei lá, sobre isso. Ele escreveu um livro inteiro, que é o Douglas, sobre identitarismo. E eu pensei, bom, o que sobra para mim então? E aí eu fui assistir uma palestra de um professor de filosofia antiga, da minha época da graduação, ele estava falando sobre monges e demônios no deserto, sobre os pais do deserto, as mães do deserto, que é essa seção muito peculiar da patrística, que são as pessoas que fugiram do Império Romano, daquela territorialidade imperial, né, como um todo, e foram para o deserto experimentar formas monásticas, ascéticas de vida, bem intensas, assim. E a ideia de alguns deles era que você ia ao deserto para poder enxergar melhor as operações demoníacas. E aí tem um teórico desses muito interessante, que é o Evagrio Pontius, acho que é esse o nome, ele tem um nome esquisito demais para mim. E aí, fazendo essa classificação dos demônios, ele vai dizer que tem dois que eles habitam a melhor parte de nós. Porque a alma ela é hierarquizada, como a realidade é hierarquizada, então a nossa alma ela tem uma pior parte e a melhor parte. Na melhor parte de nós, e o demônio, ele, como é que ele age em nós? Ele se transforma em imagem. Então, o demônio é uma imagem no interior da sua psique. E é uma imagem que está, digamos assim, disfarçada para, enfim, perturbar a sua vida em geral. Eu não sei o que os demônios ficam planejando nas horas vagas, mas basicamente causando problemas aqui. E dois deles habitam a melhor parte de nós, que são a vaidade e o orgulho. E a vaidade, eu sempre troco os dois, mas a vaidade, se eu não me engano, em grego, hiperefania, tem a ver com você aparecer como se estivesse mais alto, ou seja, olhar as pessoas de cima como se fosse superior, né? Porque você fez esse trabalho crítico espiritual monástico, né? E aí você vai julgar os pecadores, os colonizados, os sei lá o quê, que ainda não descolonizaram suficientemente as suas imaginações. E tem esse outro demônio da vaidade, que em grego é krenodoxia, que pode ser uma fama vazia por dentro, oca. E é esse momento em que você acha que atingiu uma completude e, portanto, você para de realizar o trabalho crítico. E aí o trabalho crítico ele aparece de duas formas, como algo que você pode ter programado, regulado, né, num circuito muito específico, herdado, e o trabalho crítico que, inclusive, vai em direção a isso, porque é o trabalho de abertura de possibilidades, de colocar em questão os próprios fundamentos, pressupostos, axiomas do pensamento,
que é, na verdade, o crítico no sentido de que você pensa o próprio pensamento. Então, quando você chega nessa ideia de que você terminou o trabalho, você cria essa vaidade, que é uma coisa oca, porque vira um jogo de aparências. E aí que o demônio te vence, então eles vão dizer, os demônios que habitam a melhor parte de nós são imagens que você nunca sabe se você vai derrotar de fato. Então você vai se confundir com essa coisa demoníaca de maneira inevitável. E, ao mesmo tempo, você tem que cuidar, porque se você acha que você completou o trabalho crítico, então você vai produzir uma forma estabelecida de crítica, né? E aí você não entra mais na imaginação como experimentação, você está ainda na imaginação como produtora de hábitos, né? E é isso só. Eu acho que agora podemos passar para o público. Quem tiver perguntas, pode levantar a mão. Temos aqui Juliano. Juliano levantou lá em cima. Ó. Depois a gente passa para o Everton e depois para a Mari. Oi, boa tarde. Eu sou Juliano, trabalho aqui na Mostra. Eu queria perguntar em especial para o GG, mas também para os outros colegas, porque aqui na Mostra a gente tem um trabalho de tentativa de criar uma atmosfera de desejo, né, de expectativa, mas de vontade de fruição coletiva, a partir de trabalhos que são muito diferentes uns dos outros e muitos são francamente dedicados ao que a gente pode chamar de experimentação. Isso aqui acontece por um certo tempo e eu acho que a Mostra, de certa maneira, comparando com os outros ambientes do tipo, até bem sucedida em relação a isso, mas acho que isso é um desafio muito mais amplo, no sentido de como criar isso numa escala maior, permanente e tal. E eu acho, por isso que eu falei um pouco do trabalho do GG, que eu acho que na música brasileira, popular, hoje, isso isso existe. Ambientes em que há uma cultura de experimentação artística, de desejo e de, como é que eu posso dizer, e de acolhimento desejoso disso, onde há uma cultura entre os artistas de fazer algo diferente, inovação metodológica, inovação formal, e isso acompanhado de uma radical comunicação. Milhões de pessoas ouvem músicas que são muito inovadoras, constantemente inovadoras em seus procedimentos técnicos, inventam jeitos de usar os instrumentos, as máquinas, os ruídos do mundo e os anti-ruídos do mundo entram dentro e as pessoas vão numa sexta, num sábado, num paredão para ouvir isso. E eu acho que o que vocês chamaram de mercantilização, uma das enganos que isso produz é que essa coisa seria impossível. Que um tipo de produção com esse tipo de ímpeto, ele está fadado a ser algo que interessa a poucas pessoas, a pessoas universitárias, eruditas, burguesas e tal. Entretanto, é só sair na rua que em algum lugar vai estar tocando em alguma caixa saturada uma música dessas que eu estou me referindo, que isso é uma gama ampla. E eu acho que tem um desafio que eu passo para a mesa toda, assim, de que tipo de... Enfim, acho que no sentido que forma esses ambientes tem, perguntando para o GG, assim, que eu acho que vive bem em torno dessa proximidade de pesquisa, mas se a gente consegue, coletivamente, sugestões para fazer isso como um ímpeto de uma intervenção cultural mais ampla, seja na literatura, no caso aqui do cinema, no teatro, na dança, né? Eu acho que a dança também, em alguns contextos, também acontecem essas comunidades de desejo e inovação e tal, enfim, mas eu só queria passar isso porque eu acho que é um tipo de inquietação que esse evento aqui se interessa muito em pensar. Eu acho que a música popular faz isso de alguma maneira. Eu já respondo agora ou... Pode responder, a gente tem um tempo. Ah, tá bom. Pensei que ia rodar mais perguntas e vinha. Beleza. Tá, então, sim, eu acho que é bem, falando desse ponto, desse aspecto da música, assim, é muito claro que
essa dinâmica mercadológica, ela não é oposta ao tesão e ao apetite pela experimentação e pela inovação. Só que também essa inovação, digamos assim, né, esse apetite por isso, vem também de uma forma de entender a dinâmica mercadológica muito específica. Por exemplo, vamos pensar assim, numa música pop, indústria norte-americana. As pessoas vão... Existe uma certa tendência, uma lógica de produção, um estilo, digamos assim, e as pessoas, via de regra, vão produzir algo semelhante a isso. E muitas vezes no funk, muitos produtores que eu tive contato, por exemplo, e em outros também, no piseiro, eles falam assim, para ganhar atenção, eu preciso ir na contramão das ideias, como disse um DJ produtor que conversei, o GFDC. Eu preciso ir na contramão das ideias, porque senão eu vou ser sempre concorrência. Ou seja, a lógica comercial tá na mente dele, mas ele aborda isso de uma outra forma. Ele aborda isso para produzir algo que ele julga como diferente. Então, ele tá pensando comercialmente, sim. Mas eu acho que a grande sacada e que produz essa aproximação tanto, né, com a experimentação é uma proximidade com a dinâmica da vida, assim. Porque essa música, ela toca nos bares quase que não é uma festa, porque a festa acontece na rua, assim, acontece todo dia, não é um evento com um horário marcado, não é... Faz parte de uma vida cotidiana mesmo, assim, né? É como se as coisas que acontecem com você durante o dia tivessem... Tudo fosse o mesmo programa, assim. E o cinema, nessa instituição, o cinema nessa dinâmica que a gente está falando aqui, ele é distante, no sentido de que não faz parte da experiência cotidiana da vida das pessoas e às vezes nem extraordinária da vida das pessoas. Assim, quando eu estava fazendo o Terror Mandelão e falando que era um filme, uma grande dificuldade foi explicar o que era esse filme no momento em que as pessoas... Não é um filme que vai para o cinema, não é um filme no cinema, né, de circuito. Não é um filme que vai para um circuito de cinema, não é um filme que vai estar no Netflix, não é um filme que vai entrar no YouTube, mas não agora. Tem uma coisa que é festival de cinema. Então, eu me pergunto, talvez isso seja mais próximo, essa ânsia por estar sempre experimentando seja mais próxima em alguns ambientes de cinema em que essa instância cinema seja um pouco mais, como eu posso dizer, mais borrada mesmo, assim, né? Talvez o Lincoln, quando vier falar daqui a pouco, possa falar desses circuitos em que o cinema esteja muito próximo, assim como eu conheci nesse circuito dessas músicas tudo, grandes dançarinos que não se viam como dançarinos, assim. E produtores também incríveis que não se viam como músicos e ficavam o dia todo fazendo música. Então, talvez esse lugar da profissão, a gente vai voltar, ao mesmo tempo que seja importante de se falar e de se colocar, ele talvez gere esses distanciamentos, assim. Eu tinha anotado alguma coisa aqui para falar sobre a questão da literalidade, mas depois eu volto, que eu já esqueci agora. Alana e Vitor, querem falar alguma coisa sobre essa pergunta? Ou não? Um pouquinho só, porque, enfim, é um assunto meio infinito e várias coisas. Acho que tem uma pergunta muito genuína, que eu devolvo a pergunta de Juliano, que é realmente possível desejar, é possível dissociar desejo de consumo do desejo do consumo? É possível separar essas duas coisas hoje? É possível desejar aquilo que a gente não conhece? É possível... Quais são as formas... enfim, como se relacionar com a experiência estética, né? Acho que eu tenho uma experiência à parte dessa aqui que está colocada. Eu sou professora da escola pública há 15 anos, em Salvador. Professora de artes, né, / dança. E aí eu vejo vários dos dilemas teóricos do campo das artes na prática, atualizado todos os dias, e fico tentando elaborar a respeito disso. Essa coisa de
de como a profissionalização também nos coloca diante de uma relação com as artes, que é uma relação meio burguesa, né? Do objeto estético e eu, como espectadora, que estou aqui olhando e pensando a respeito. E muitas vezes não é assim que as coisas se dão, né? A gente experiencia, sei lá, as obras. Se eu colocar um filme na minha escola aqui, qualquer filme que está circulando na mostra para rodar hoje, os meus alunos e alunas, eles vão olhar e vão reagir em tempo real. Eles vão rir, eles vão dançar, eles vão fazer piadas, eles vão fazer barulho, eles vão fazer silêncio. Enfim, não tem um tipo de comportamento assim tão, como é que eu posso dizer, tão bem estabelecido a respeito de uma conduta ao lidar com um objeto estético. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a profissionalização ela traz um pouco desse problema, né? Ao tratar-nos como profissionais do campo das artes, profissionais do campo da dança, do audiovisual, a gente precisa ficar sempre defendendo a nossa especialização, né? E acho que isso daí é importante, enfim, por várias razões de política pública, mas isso também nos coloca diante de certos problemas do mundo, problemas do campo, que é uma separação entre especialistas e não especialistas. E se a gente vai para a vida, sei lá, a vida, o tempo inteiro, em qualquer esquina, as pessoas estão experimentando e sofisticando, sei lá, tudo, formas sensíveis, modos de dançar, modos de ritmicamente responder ao mundo, fazendo rimas de outras formas, enfim. Só pontuando isso, que eu acho que vale a pena trazer a escola pública para esse momento aqui. Esse exemplo que você deu, né, de um interesse que se julga tá alocado no interior da universidade, as pessoas que vão se interessar por isso aqui são essas pessoas que estão ali. Essas são coisas que tem a ver também com imaginação. A gente vai inventando essas. Isso daqui nunca vai ser de interesse do povo. Só que nesse esquema você tem, bom, povo que é um produto aberrante da imaginação, porque isso não está em nenhum lugar, você encontra. E normalmente sai para atrapalhar mais a gente do que qualquer coisa, né? Porque você começa a falar povo, 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 se repetir isso pelo menos 10 vezes, você já vai achar que você não faz parte do povo, e aí você já... O que é povo se você não está lá, de alguma forma, né? Então a gente vai inventando essas fronteiras, etc. E aí você tem universidade de um lado, povo... E, mais uma vez, essa é uma coisa que ela foi inventada por pessoas que tinham interesses meio coloniais há muito tempo na Europa também. Então, e a gente repete isso, às vezes, como parte de do que a gente chamaria de pensamento crítico, em geral, né? Então, são essas coisas que têm a ver com... bom, em algum momento deve ter sido muito experimental você colonizar alguém. E aí a gente tem esse problema, a gente enche de um sentido positivo certas coisas e depois a gente não consegue mais lidar com as nossas próprias criações. Então você diz povo, 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 e é lá onde está uma espécie de redenção geral de todas as coisas. E a universidade, bom, tem uns vilões, uns cartesianos, ou sei lá o que diabos tem ali. E aí você tem essa coisa experimental. O experimental está onde, afinal? Envolve abstração, envolve alta reflexividade, envolve um tipo de abertura, envolve muito estudo, né, o que é o mais importante. Aí você vai dizer, bom, porque eu já separei as coisas no mundo de uma determinada maneira, agora eu vou alocar, né? Então a gente tem que lidar o tempo todo com esses problemas, com uma saturação geral do espaço discursivo, né, dessas imagens do que é impróprio e o que é o apropriado, e inclusive no sentido de o que é o próprio do experimental e o impróprio. E aí essa coisa também, eu falei de universidade de estudo, isso é uma outra coisa que, sei lá, eu acho que é um tema que me interessa muito. Porque, não sei, eu vou às vezes nos negócios, que eu não vou dizer o nome, mas eu me percebo às vezes gostando mais de coisas que foram produzidas, sei lá, 15, 20 anos atrás, sem saber. Eu estou aqui numa exposição, acho que tudo foi feito ontem, e aí quando eu fui anotar tudo, eu só fiz anotações sobre coisas mais antigas. E porque, na verdade, eu só faço anotações sobre coisas que me tocam como algo que foi muito estudado, né? E parece que um dos problemas hoje é que você tem essa ideia de que é possível você ter experimentação crítica de uma maneira altamente padronizada, e porque está padronizado, então é meio que
pronto. Ou seja, você não precisa do longo trabalho, né, de um longo estudo. Você pode aprender como ser uma pessoa crítica. E hoje em dia tudo você pode aprender rápido, então você entra no YouTube e digita como eu penso criticamente. E provavelmente deve aparecer alguma coisa. E às vezes você entra na universidade, e a universidade também é um pouco isso, é um grande YouTube, e aí você está lá, aprendi como aprender criticamente. E às vezes você está, não sei, você está no baile funk, também lá alguém pode fazer isso, então não é um problema de um lugar específico e de ninguém, né? São essas coisas gerais que a gente tem que, né, lidar, e que quanto mais a gente aloca em algum lugar, né, cria gêneros de coisas, e mais a gente se afunda na própria imaginação, na verdade, né? E aí ela deixa de ser aquilo que a gente queria que ela fosse. A gente tem uma pergunta aqui do Everton. Eu ia pedir para vocês dizer o nome de onde vem para identificar aí para a gravação. Eu sou Everton Belico, de Belo Horizonte. Tenho uma pergunta para o Vitor, mas também para o restante da mesa. É uma pergunta sobre, digamos, essa genealogia do espelho de pureza oferecido pelo colonialismo, pelo próprio processo colonial, né? E eu fiquei me perguntando, enquanto você apresentava, Vitor, se essa imagem essencialista, se os efeitos dessa imagem essencialista, eles são necessariamente unívocos, se não há mais ambiguidade mesmo dentro da própria oferta colonial da imagem de pureza. Acho que a gente pode, inclusive, pensar em inúmeros exemplos. Eu poderia pensar, por exemplo, naquele que é o primeiro dos filmes de Vincent Carelli, né, a Arca de Zoé. A Arca de Zoé, onde temos o povo Zoé testemunhando as imagens, né, de um rito tradicional próximo ao deles, que já havia sido abandonado, o rito de iniciação de adolescentes, feito pelos Urué-Uauau, resolvem retomar esse rito a partir de uma imagem de pureza oferecida por outro povo, né, e por um mediador que é absolutamente externo a ambos os povos, né, e cujo lugar, como realizador, né, pressupõe a afirmação dessa exterioridade, né? Ou então a gente pode, sei lá, citar um outro exemplo relativamente banal. O pensamento social brasileiro imaginava, algumas décadas atrás, né, que aquilo que chamamos de candomblé iria deixar de existir, né, sendo suprimido por um grande bolsão de diversas umbandas, né? E sabemos que o que aconteceu foi o exato contrário. E muito do que aconteceu, por ser o exato contrário, diz respeito justamente à apropriação de uma certa imagem de pureza oferecida, não raro, inclusive por mediadores que ocupam o estatuto colonial. Eu estou pensando aqui no caso do Père Verger, né? Acho que a gente pode falar aqui que o Père Verger ocupa um lugar colonial, né? Enfim. E acho que tem uma segunda parte dessa pergunta que eu fico me perguntando e um certo pouco preocupado em que medida que essa discussão sobre obviamente que a gente ocupa mesmo aqui um lugar ambíguo, né, que trata-se obviamente de evitar as essencializações, né, mas em que medida que essa discussão muitas vezes não implica numa confusão entre o que é o ontológico e o que é o político, né? Porque no caso do político, né, no caso da disputa política, a gente está sempre lidando com categorias artificiais, inventadas, né? Eu me recordo de um belo momento das memórias de Francisco Julião, o Boi de Cambão, que ele menciona. Não existe camponês, nunca existiu camponês. Existia parceiro, meeiro, colono, diversas modalidades de relação do trabalhador pobre com a terra. Camponês é uma invenção conceitual política que unifica essas lutas todas, essas diversas possíveis lutas. Então, eu diria que o centro da minha pergunta diz respeito a isso também. Por que essas imagens essenciais não podem ocupar, eventualmente, também este lugar político? A primeira foi mais sobre a universidade. A universidade, como você disse, ela não poderia nem se dar de fato, porque o colonialismo foi produção de realidades sociais novas. Assim. Você vai juntando tudo dentro dessas realidades, inclusive juntando a força, muitas vezes. Isso não tem como gerar processos, pensamentos, imaginações unívocas, discursos unívocos. Então, foi exatamente por isso, né, Edouard Glissant dizia, né, que a diáspora era esse movimento do um ao múltiplo, né, meio que parafraseando Deleuze, recontextualizando, na verdade, Deleuze.
E a ideia é que, a partir do momento que você tenta produzir, de fato, uma universidade por violência, isso pode, inclusive, explodir numa multidão de multiplicidades, que, às vezes, são mais multiplicidade do que você tinha antes, né? Até porque as culturas dos povos colonizados, elas não necessariamente eram culturas de autoexperimentação, como você vai encontrar, sei lá, no funk. As pessoas não estavam vivendo essa realidade da música afrodiaspórica desde, né, sempre, necessariamente. E eu acho que isso é um efeito de você tentar criar a universidade, é você acabar multiplicando sempre as coisas. A história da filosofia, por exemplo, é toda assim. Toda vez que alguém quis dizer, olha, agora acabou, e esse é o pensamento definitivo sobre esse assunto, foi lá e criou mais uma maneira de você pensar, mais uma forma de pensar. Como isso acontece, a gente também tem muitas formas de pensar essência e essencialismo. E existem muitas práticas de essencialização diferentes também. Algumas elas não são tão danosas assim se a gente compara, por exemplo, a um genocídio, né? Algumas geram só essa chatice de você querer tocar um Djavan e não se sentir confortável. O problema da essencialização é que ela não é uma ferramenta que você controla. Ela é uma ferramenta que você está futucando, mas ela é de outra pessoa, né? Porque senão você não teria motivo nenhum para se essencializar as outras pessoas. Isso começa num jogo de dominação violenta. Então, pelo menos os nossos problemas com o essencialismo racial começam aí, né? Claro que antes disso você tem outras formas de essencialização, também são muito antigas, milênios e tal. Mas quando você tem que lidar com um problema, por exemplo, desse, eu quero tocar Djavan e, infelizmente, isso seria cometer uma impropriedade, etc. Isso é risível e inofensivo até não ser mais, né? Porque quem tem força para manusear esse tipo de ferramenta, que é a raça, né? Quem tem força para manusear a essência, só precisa que isso continue fazendo sentido para as pessoas. Enquanto fizer sentido que existe raça, você pode fazer absolutamente qualquer coisa. E aí você pode ter esses longos momentos de, digamos assim, dormência. Ajuda muito quando você pesquisa a história da racialização amarela, ela é toda feita disso. Longos períodos de paz, digamos assim, que tá só essas coisas, só uma piadinha com a maneira como o pessoal fala, é só uma piadinha com o olho, é só uma piadinha com não sei o que lá. E toda vez que tem uma enorme crise identitária na história dos Estados Unidos mais recente, desde a, né, colonização, surge o que chamam de perigo amarelo, em que se torna uma questão de segurança nacional você proteger a branquitude desse perigo amarelo. Então é uma coisa que, para que isso aconteça, você precisa que nesses dois momentos, o de paz e o de guerra, a mesma coisa esteja lá, raça, né? Então, existem as essencializações que são mais... Essas essencializações são bonitinhas, que é falar, por exemplo, então eu vou falar de filosofia africana, agora eu vou falar de corpo, assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ou já me perguntaram, eu escrevi um livro de metafísica da raça, tudo bem que é uma metafísica muito experimental e quase irreconhecível, mas ainda assim era metafísica, e a pessoa me perguntou, bom, por que você não fala de coisas alegres, tipo Olodum? Por que você olhou para minha cara e pensou em Olodum? Eu nem gosto de, com todo respeito, mas eu nem gosto muito de Olodum. Por que eu escreveria sobre isso no meu livro? Eu disse, bom, não sei, depois eu vou escrever um sobre música e vai estar lá, é só espera aí. Mas essa coisa, assim, tem umas essencializações que são isso, são essas coisas meio bobinhas que a gente ri depois. O problema é que todas elas se alimentam de uma mesma coisa. Por isso que, para mim, a perspectiva fanoniana ela é sempre o básico, porque ela é a perspectiva da abolição da raça, em que você não vai ter nem essencialização fofinha, nem genocídio também, né? Você abre mão das duas coisas. Claro que, historicamente, em termos de política, você pega a história dos movimentos anticoloniais, eles mobilizaram formas de essencialismo e tal, mas, assim, já foi, né? E mesmo naquela época já eram criticados, né? Eu falei de Fanon estava ao mesmo tempo que Sanhor, às vezes no mesmo congresso, criticando o tipo de essencialismo cultural que ele defendia para formar uma imagem de negritude, inclusive criticando a concepção de música negra e de jazz do Sanhor, e estava ali uma outra opção de como pensar as coisas no mesmo, digamos assim, caldeirão dessa agitação anticolonial.
E aí, em termos de política, também eu concordo que tem essa... a política, acho que ela suporta mais experimentar com num registro ali de vamos agir como se, né? Mas eu também gosto muito, sei lá, em termos de filosofia política, eu gosto muito de Rancière, que tem essa coisa muito específica, que é falar de demos e povo, que para ele não significa nada, na verdade. Povo é onde está tudo aquilo que você não aloca de uma maneira essencialista, categorial. Então, na verdade, povo é todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. Não tem alguém que tenha a cara do povo, né, digamos assim. Né? Não tem um sujeito histórico que seja o sujeito propriamente povo ou democrático. Né? Então, esse uso dessas palavras eu acho interessante, quando na verdade você quer esvaziar. O próprio conceito de classe de Marx, em última instância, ele quer dizer, bom, aqui estão, né, as pessoas que estão sendo empurradas para cá. Né? Elas não nasceram, eu sou a né? Então você vai tendo esses momentos do pensamento em que esses nomes, eles na verdade significam uma dissolução mesmo dessas categorias estáveis e uma dissolução às vezes das próprias ontologias que são herdadas, né? Então a política, quando ela opera nesse sentido, eu acho de fato, aí eu concordo bastante, se ela entra num conflito com a ontologia. Mas às vezes me perguntam muito sobre assim, mas não tem essa forma de essencializar que pode ser útil? E eu fico me perguntando, mas por quê? Você não tem nada melhor para fazer, né? Eu não posso essencializar aqui um pouquinho. Por que você quer fazer isso? Você está com uma vontade de essencializar tanto assim? Assim, mas a gente não pode usar essas identidades como uma... Tipo assim, por que você quer ser alguém? Sei lá, se livre de você mesmo, pelo amor de Deus. Né? Joga seu eu fora e arruma outro em algum lugar estranhíssimo. Né? Tem essas coisas, assim, mas de maneira geral eu concordo. Também com Verger, bom, também concordo. E com essa coisa. E o candomblé, né, que vai ter que reivindicar a pureza. Às vezes essa reivindicação vai para caminhos bem sombrios, às vezes vai para caminhos benéficos em termos de autodefesa e às vezes traz coisas interessantes para o pensamento. Então acho que tudo depende muito de como você está fazendo isso, mas assim, se possível, né, a gente se livrar ao máximo, né, eu particularmente acharia mais interessante, mas tudo bem também, né, mas de maneira geral, eu acho que eu concordo com a maneira como você colocou essas coisas. A gente tem a pergunta da Mariana aqui. Levanta a mão, Mariana. De novo. Isso. Bom dia, Mariana Quinn, de São Paulo. Eu quero direcionar uma pergunta para o Galdino, mas eu acho que vai dar para abranger a mesa inteira. Eu acho que vai dialogar com coisas que o GG pesquisa também. Queria fazer um arco que é o seguinte, quando eu vi o Galdino falando ao vivo pela primeira vez, foi recentemente, que a gente estava na mesma mesa do seminário do centenário do Franz Fanon, que aconteceu na FEFELESH USP, que era uma mesa só sobre arte e Fanon, eu falei de cinema, e o Galdino trouxe algumas ideias com as que ele está falando aqui sobre música. E ali a gente teve alguns contrastes, né? Rapidamente, ao final, mas é dali que eu conheço o pensamento dele falado diretamente. E aí, vou traçar alguns raciocínios aqui, tentando trazer de novo para o cinema algumas dessas reflexões. A primeira como que você lida com a ideia de essencialismo estratégico defendido por algumas feministas, como a Patrícia Hill Collins, por exemplo. E aí eu acho interessante quando você pergunta isso do por que a gente essencializa, quando eu penso que elas usaram essa terminologia, né, como essencialismo estratégico, estão se apropriando da ideia de essencialismo, e vejo os outros escritos desse tipo de vertente, eu penso que elas estão considerando um mundo em que existem desigualdades a partir da racialização dos sujeitos, e que aí talvez uma forma de política para o enfrentamento disso seja uma essencialização que devolva algumas coisas
dos povos que foram retirados das suas próprias referências. Talvez possa ser isso, num mundo desigual, estou falando, né? E aí eu acho que essa reflexão também, Galdino, tem a ver com parte do que você falou, com uma ideia de apropriação cultural contemporânea, que, se a gente pensa num essencialismo via negros, também pensa que cada um tem que ter o seu lugar cultural e que aí a branquitude se apropria da cultura negra brasileira e como isso fica muito evidente quando os brancos se apropriam disso. E aí, quando eu vou para o cinema, esse ano, na curadoria, a gente comentou sobre um aumento de realizações com negros, feitos por brancos. Acredito que um pouco por conta das políticas públicas e dos editais, com recorte racial, né, de cotas. Mas, quando a gente pensa a história do cinema brasileiro, e a gente vai para cineastas de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, a Cacá Diegues e ao próprio Isgandela, acho que esse debate também está colocado. E aí, para o debate de cinemas negros, é um debate importante também, né? Porque é tipo a quem pertence a negritude mobilizada esteticamente nas obras e num contexto pós-colonial em que as diásporas definem o Ocidente em alguma medida, né? Então, acho que esse é um debate pela outra via, né? Pelos brancos, também se relacionando com a cultura negra. E, por fim, de outro lado a isso, né, que você falou das referências impróprias, que eu acho que borra o que seria as referências ideais dos negros, né, para falar que é negro, então você tem que ter uma origem de referência cultural, estética, toda vinculada a uma trajetória negra ou africana. Mas eu fico pensando como que você olha isso, pensando, por exemplo, a ideia de criolização, que já é uma outra coisa necessariamente, por mais que se dê em condições de desigualdade racial, né, nos colonialismos. Mas também fico pensando se há um pensamento situado sobre essa exigência. Porque se a gente pensa, por exemplo, o afrocentricity, sem ser a afrocentricidade contemporânea, mas a afrocentricity do Assante, eu acho que ela está historicamente, socialmente situada, sabe? Do tipo, há uma necessidade aqui e é por isso que a gente afirma que tudo que é negro foi importante e bom, porque se apagou da história, a matemática negra também, africana também, que acho que é o que o Assante está falando, mas há um período histórico para esse tipo de afirmação, né? Que talvez o que aconteça hoje com a afrocentricidade de maneira geral seja uma continuidade rasteira disso, eu não sei. Então, eu queria te ouvir sobre esses pontos. Acho que talvez GG e Alana também possam entrar nesse debate. Eu acho que isso está na dança muito também, nas artes cênicas. Eu acho que esses debates tá na música também. Enfim, acho que dá para a gente pensar isso. Obrigada. Bom, você me conhece daquele evento, eu vou falar coisas muito parecidas, eu acho. Porque era sobre Fanon, né? Minha perspectiva muito fanoniana. Mas, não, obrigado pela pergunta. Assim, eu não conheço especificamente a noção de essencialismo estratégico da Hill Collins. Tá dentro de um campo de pensamento que não me interessa muito em geral, na verdade. Mas quando eu penso no que normalmente colocam para mim e que eu poderia chamar de essencialismo estratégico, o tipo de sentido que isso pode ter, sempre me parece algo de gente que, na verdade, tem muito interesse no Estado, em governo, gestão, políticas públicas, mas eu não tenho. Minha formação política ela é toda por fora disso, então eu não tenho nenhum uso, de fato, para o essencialismo, né? Porque, por exemplo, para você ter políticas afirmativas, eu digo isso assim, não no sentido de... eu já fui conselheiro universitário e ajudei a instituir políticas afirmativas na pós-graduação, né, na FRJ, porque tinha na graduação, mas não tinha na pós, e aí você recriava o problema da graduação na pós-graduação, e aí se você tem esse problema de acesso à pós-graduação, você tem um problema de acesso à docência, né, porque professora, doutora, professor, doutor, então tem que passar pela pós-graduação.
E por mais que pontualmente eu me envolvesse nisso, não dá para você negar que para que essas coisas funcionem bem, você tem que praticar uma forma de racialização e uma forma de essencialismo. E tudo bem se isso serve para melhorar as pessoas, mas isso não vai mudar o fato de que ainda é racialização, né? A melhor maneira de você identificar uma vítima do racismo é pensando como o outro lado, e não como a vítima, né? Então, existem essas coisas bastante peculiares que elas são dilemas terríveis que são colocados para nós porque a gente se relaciona com instituições, com essas instituições, ao menos, que a gente tem, né? Então, são problemas que a gente não precisaria lidar se a universidade não fosse do jeito que ela é, né? E aí, de repente, você se vê nessa situação terrível que ok, vamos ter um mínimo de essencialismo aqui. Por quê? Bom, porque a universidade ela é do jeito que ela é e a outra opção é você sair dali. E tudo bem também, eu não acho que todo mundo deva estar no mesmo lugar, porque os lugares não são tão importantes assim, para além do fato de são lugares de reunião, de amizade e de recursos, né? Então, a universidade é um lugar que você vai para pegar coisas e para você, né? E para as pessoas como você, né? Não é um lugar que você precisa sacralizar como, né, o destino, sei lá, político, né? Uma redenção epistêmica, nem nada. Isso serve para todos os lugares, né? Não só para a universidade. Podia dizer a mesma coisa sobre um espaço não universitário, né? Eu acho que tendo minha formação política muito alheia a essa coisa estadocêntrica, a essa visão estatal do real, eu não consigo me relacionar tão positivamente assim com essas formas estratégicas de essencialismo, porque elas me parecem que só fazem sentido se você estivesse se direcionando a uma instituição dessas. E aí, exatamente porque isso está fora da minha formação, eu também não vou dizer, então a pessoa que está reivindicando políticas de reparação ao Estado, e isso vai envolver alguma forma de essencialização, de categorização racial, IBGE, tudo isso, né? Eu não vou dizer, essa pessoa, então, ela está cometendo um crime terrível. Não, ela está fazendo o que ela acha que tem que fazer, e outras pessoas acham que são outras coisas, né, que você tem que fazer. E beleza. Então, assim, pessoalmente, a ideia de essencialismo estratégico, para mim, ela não tem muito uso, né? Uma coisinha ou outra. Mas dependendo de onde você está politicamente, eu acho que começa a fazer muito sentido. Aí volta no que estava falando antes, né? Mas aí, se você se leva a sério demais essa essencialização, e as pessoas levam, às vezes, aí você tem um problema ainda pior, né? Porque o estratégico, pelo menos, você pode dizer que é um jogo, né? Como politicamente você joga com coisas que você sabe que são falsas, né? Como a própria categoria de povo, que não faz sentido nenhum, a não ser no fato de que você deu um sentido específico num jogo específico que você está jogando por um motivo específico. Acho que o levar a sério demais é quando você sai do jogo e continua, né? E a gente sabe que as pessoas fazem isso o tempo todo, quando o assunto é raça, por exemplo. Você entra num jogo ali de políticas públicas e, de repente, você está, de fato, acreditando que... As pessoas começaram a acreditar de novo que existe algo como ser negro, né? Então, algo muito estranho tem acontecido. Essa perspectiva fanoniana de que raça é algo para ser abolido, ela virou quase que um impensável nas últimas décadas. Isso é muito esquisito de se pensar. E, bom, da mesma forma que eu também não tenho interesse, em ciência de estratégia, eu também não tenho interesse na afrocentricidade, até porque se eu levo a sério isso, eu estou fora, né, porque eu não sou africano. Então, isso é uma questão para as pessoas. E eu acho que tem essa coisa válida, né, de você dizer, bem, a gente precisa dar um pouco de atenção a isso daqui, e essa atenção ela não pode mais ser a atenção que vem de fora. Mas o afrocentrismo ele usa mitologias que são de esquema geral colonial. Então, assim, é só uma reversão, né, uma troca, né? Você tem o mesmo lugar, a mesma função, a mesma forma, o mesmo esquema, e você preenche de maneira diferente. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa que faz muito sentido dentro de um cenário específico, também acaba sendo um problema, né, quando circula de maneira muito acrítica, né? Ou quando se torna essa coisa estagnada, um circuito muito específico e estabilizado de pensamento e tudo mais.
Então não me interessa tanto por isso e também porque eu estou fora desse centro. E eu não sou uma pessoa que eu posso dizer, eu tenho uma ascendência puramente africana. Eu não posso dizer isso, isso é mentira. Dá para ver na minha cara, eu acho. Mas, assim, então, eu não estou lá naquele centro para... Né, eu teria que falar em afrodiasporicocentricidade, não sei. Então, e aí tudo isso, claro, é bem diferente da questão da criolização, né, que você está lidando com processos ali anticoloniais ou um mínimo de resistência, né, ao colonialismo que envolve essa coisa de glissande, que de repente quanto mais você força a universidade, mais você produz uma multidão. E essa multidão ela vai criar laços entre si. Às vezes as pessoas vão se matar, mas às vezes elas se tornarão amigas, né? A história da inserção das pessoas racializadas como amarela nas Américas para conter novas revoluções do Haiti, ela deu errado e certo ao mesmo tempo, porque tem lugares que até hoje a eleição é partidos que têm brigas que começaram numa plantação. Há muito tempo na América Central, entre uma pessoa chinesa e uma pessoa africana, ou uma pessoa indígena, né, que já estava ali. Né? E, ao mesmo tempo, surgiram também várias alianças interessantes na luta contra o colonialismo. Então, a criolização ela está nesse lugar em que você tem que decidir se você vai dar a mão a alguém ou se você vai replicar o colonizador. Né? E aí eu acho que isso vai para lugares que, para mim, são muito mais interessantes do que essas outras, né, discussões. Mas, enfim, é isso que eu tenho a dizer. GG e Alana querem falar alguma coisa? A gente tem só 30 minutos para debate e temos mais 2 perguntas. Não sei se vocês querem já falar alguma coisa, a gente já passa. Vou tentar ser breve. Não, é que eu acho que essa questão de um essencialismo, digamos, estratégico, né? Não vou entrar tanto no meandro desse conceito em si, mas eu acho que tem uma discussão que vai além da pauta da política pública, assim, tem a ver com a experiência artística também, sabe? Pelo menos em alguns casos. Pensa, bem, alguns elementos fundamentais, né, dessa essencialização negra e tudo mais, como a sexualidade. E se você olhar como o funk, por exemplo, as mulheres negras do funk incorporaram essa poética de putaria para serem vistas e notadas, sobretudo, né, nos anos 2000, o momento em que as mulheres passam a ganhar mais destaque nessa história do funk, foi justamente jogando de uma forma estratégica com um desses elementos que compõem esse essencialismo, né, digamos, de uma sexualidade negra, periférica e tudo mais. E vestindo isso, usando isso como uma máscara e levando isso ao limite, negociando com isso e fazendo esses movimentos, assim. E acho que isso vai acontecer em vários outros campos e expressões artísticas também. Se você pensar no caramba, como é o nome do movimento de cinema que teve o Shaft e tal, o Blaxploitation, faz muito isso, né? Então eu acho que essa essencialização ela vai também para um campo formal, assim, que vai gerar uma série de problemas e de movimentos interessantes, assim, de como isso é negociado artisticamente. O que eu tô falando disso? Porque a Lana tinha falado do paradigma da literalidade, assim, e eu lembrei de uma história do escritor, o Ralph Ellison, que fez O Homem Invisível, e quando ele lançou esse livro, fizeram uma crítica, né, positiva ao livro, dizendo assim, de como ele usava elementos de um folclore negro norte-americano e tudo mais. E o Ralph Ellison é um escritor negro, né? E aí ele responde dizendo, sim, eu fiz isso porque eu aprendi com escritores como James Joyce o quanto essa literatura é importante, né? É boa, enfim. Não é dizendo, não é porque eu sou negro, é porque eu percebo essas coisas herdadas, né? E estou trazendo isso para cá. Então, acho que o que eu estou querendo apontar aqui, né, só trazendo assim, é como também o objeto estético ou a experiência estética ou a própria obra de arte, né, seja lá como a gente for seguir,
tem também em si elementos que dialogam com essa racialização, de alguma forma, e como isso é feito, eu acho que é um elemento importante, assim, que a gente também não pode perder de vista para a gente também não parar, não essencializar a arte negra, a arte de qualquer grupo social minoritário, né? Eu acho que esse é um ponto que para mim interessa bastante, assim. Opa. Essa daí dá pano para manga, hein, Mariana? Bom, eu acho que também não sou exatamente uma estudiosa da Patricia Hill Collins, mas a ideia de essencialismo estratégico, acho que assim, o tipo de operação que, assim, pensando em tempo real, me ocorre agora, que eu acho interessante comentar, é que se tem uma palavra que eu acho que dá para a gente utilizar quando a gente se refere, por exemplo, a experiências estéticas afrodiaspóricas, essa palavra é abundância. Acho que é uma proliferação abundante que fagocita a si mesmo e continua a produzir novas formas sensíveis no mundo. Então, pensando só nessa expressão, né, de essencialismo estratégico, quando a gente vai, sei lá, para um estudo a sério desse tipo de proliferação de manifestações expressivas, talvez seja importante, até para criar categorias de estudo, uma espécie de essencialismo estratégico. Acho que isso é politicamente interessante, porque você falou um pouco dessa propensão, por conta dos editais, a verem, por exemplo, mais filmes com pessoas negras e com, digamos, assuntos ligados à negritude, que são concebidos e dirigidos, enfim, por equipes brancas. Acho que, a partir do momento em que a gente... Estou pensando contigo, tá? Parte de uma ideia de essencialismo... É estratégico essencializar no sentido de criar categorias de análise, sabe assim? E aí, se você olha para movimentos complexos, sei lá, como os paredões, que são, sei lá, em Salvador eu conheço pelo menos 4 tipos de paredão diferentes. Tipos de sociabilidade, de formas de organização festivo-espaciais, rítmicas, sexuais. Se a gente tem algum tipo de essencialidade que permite criar categorias, a gente também consegue apontar aproximações e distâncias entre uma manifestação e outra. Acho que essa abundância, ela merece a abundância incessante, essa fagocitação incessante, ela merece um tipo de atenção que é um empobrecimento necessário, digamos assim, que ao categorizar, você tenta congelar um pouco para poder sistematizar e relacionar aquilo com outras formas expressivas, por exemplo, da cultura afrodiaspórica no Brasil. Aí pensando especificamente no caso da dança, que eu acho que chega junto tudo que você está falando. A gente tem mais 2 perguntas, então vamos fazer em bloco, porque o tempo está chegando ao final. Aqui a Lorena e depois a moça atrás, ali atrás. Oi, gente, meu nome é Lorena, eu sou de Recife. Eu queria só fazer um comentário, depois fazer uma pergunta, que aí pode ser para todos, e pegar esse gancho sobre o Homem Invisível, que eu não terminei de ler, porque era verão, e deu num bom momento para terminar. Mas tem uma imagem interessante do início do livro, né, que ele está nesse porão e que ele hackeia a energia elétrica e tem várias lâmpadas no espaço. E a pilha dele com a luz é para ele se dissociar, ele se diluir, assim. E aí eu acho que esse debate sobre literalidade, sobre representatividade, representação, né? Esse termo que a Alana trouxe, que agora a paradigma da literalidade, né? O campo da visibilidade, na verdade, parece que vai para o campo oposto, que é o do categorizar para enrijecer, né? E aí eu acho essa imagem, acho fortuito, assim, essa recuperação desse livro e dessa ideia de uma luz que ela ofusca o que a forma, assim. Ela é tão luminosa e tão do campo do visível que
a forma ela vira outra coisa, né? O corpo vira outra coisa e essa ideia de raça também pode virar outra coisa. E aí a gente estava conversando besteira vindo para cá, e eu lembrei, né? O Francis estava falando que a gente teve uma mesa que há exatamente 6 anos, né? Que se chamava Imaginação como Potência. E eu lembro que na mesa tem um slogan, na verdade, que parte da pesquisa sobre cinema brasileiro, sobretudo vinculado ao universitário e à cultura de festivais, né? Que, usando a Denise Ferreira da Silva, que fala assim, a gente precisa acabar com o mundo que conhecemos, assim. E aí eu acho que é muito ruim ter tornado o pensamento da Denise um slogan, porque eu acho que é um puta pensamento difícil e articulado numa radicalidade que esse slogan não dá conta. E a gente estava brincando exatamente sobre a ideia de construir coisas. Então, o Vitor trouxe essa perspectiva da experimentação, não como a gente, às vezes, aqui no cinema, né, no campo do cinema, no campo dos festivais, ou quando a gente articula uma ideia de um filme, esse filme é muito experimental porque ele é descontrolado, né? Ele tem a ideia do descontrole, assim. E aí eu gostei de ter esse desdobramento dessa perspectiva organizacional, né? Que não necessariamente pelo que o Vitor está trazendo, e também o que eu particularmente acredito, que é uma ideia de organização pelo campo do cartesianismo, assim, não é o cartesiano, né? E aí eu acho que a experiência de vocês, né, tanto de GG como de Alana, assim, o trabalho de pesquisa de GG em relação à música negra, né, brasileira e afrodiaspórica de uma maneira geral, e o trabalho de Alana em Cavalas, né, que eu tive a oportunidade de assistir lá em Recife, assim, eu acho que tem esse desejo de organização e desorganização do campo do simbólico, seja para esse corpo que é lido socialmente, né, atravessado de várias categorias raciais e nesse lugar como mulher, né, que o trabalho está operando ali nesse corpo feminino, desejante e animal objeto, né, ao mesmo tempo. E aí eu queria ouvir um pouco também, e você, enquanto artista do corpo, nessa tentativa de escapar do paradigma da literalidade, assim, o que é que você busca, assim, talvez para materializar também a discussão nesse caminho, assim, porque eu acho que a pesquisa de GG, eu lembro assim, que eu acho que João a gente já deve ter tirado essa onda, assim, em alguns momentos, que mas será que Milton Nascimento é música negra? Será que o DJ Ramemes é música negra? Né? Que eu acho que o campo do que vocês estão discutindo enquanto representação, essencialismo estratégico, bate nesse campo das definições que a Alana estava dizendo que pode ser importante, mas para essa ideia de atravessar, assim. Então eu tentei unir um pouco na minha cabeça essas considerações e acho importante, assim, depois de 6 anos, a gente elaborar, não que vai ter uma pergunta, mas o que é que a gente atravessou enquanto festival, né, para que essa ideia de experimentação não seja uma ideia de destruição, assim, que seja de construção de alguma outra coisa, que talvez passe pelo que a Alana falou, assim, de um rumo ao desconhecido mesmo, né, e de uma prática, eu adorei essa ideia de ginástica, né, de musculatura, acho que o Juliano já escreveu sobre isso, assim, e o GG também, dessa tentativa de você trazer o corpo uma atividade. E só para complementar, eu acho que o Crash foi uma experiência coletiva nesse sentido, assim, muito surpreendente para a gente também da curadoria de curtas, porque imaginem que a gente assistiu aquilo no computador e aí na tela de cinema virou outra coisa, mas essa corporeidade que demandou atenção, inclusive recusa radical de sair da sala de cinema, me fez aprender algumas coisas no desgosto ali. Né? E na delícia também de ter passado 20 minutos meio zoada da cabeça e tentar voltar, sabe? Enfim, uma pergunta um pouco mais ampla, mas para vocês, assim. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Sofia, eu sou lá de São Paulo. Cara, queria primeiro dizer que o debate está muito legal e acho que talvez não seja a palavra correta dizer legal, mas está muito interessante, assim, prestar atenção e ver todos vocês falando e as perguntas. E está muito difícil, acho que, não sei se tem muita gente aqui também que nem eu, mas tem umas coisas assim que estão difíceis assim, de entender, mas que estão legais de aprender, assim. Então, obrigado. Queria dizer que, sei lá, começou de um jeito, foi indo para outro caminho, mas eu tinha algumas perguntas para fazer, assim. E a pergunta que eu queria fazer no começo era, tipo,
acho que tem uma coisa, eu toco também, né? Aí eu sei que o modelo de fazer música e o modelo de fazer cinema são muito diferentes, né? Acho que às vezes a gente está fazendo certas comparações que são difíceis e complicadas no próprio forma de produção, né? Tem gente que tem gastrite, tem gente que tem dor no joelho, eu sou marxista, né? Tipo assim, é um problema. Então eu continuo acreditando em categoria de classe, eu acredito não sei se eu acredito em essencialismo estratégico, mas eu acredito em categoria porque, enfim, depois eu falo disso, mas o que eu queria dizer é muita coisa, foi puxado, galera. E a última pergunta ainda caiu meu negócio. Mas, assim, o que eu queria dizer é o seguinte: a perspectiva do músico, quando ele vai lançar uma música, porque ele vai na contramão, e eu acho que, diferente do cineasta, né, enfim, que está tentando os editais, é que o músico ele recebe depois de que ele mostra a sua arte, né? É muito difícil você receber para você fazer um disco. Normalmente você lança o disco e quase como uma empresa, você, né, é um jogo de azar, assim, você coloca e às vezes dá certo e às vezes não dá, né? Tipo assim, simplificando muito. E o artista do cinema, ele normalmente ele recebe antes de fazer o projeto, né, quando recebe, obviamente, e depois ele tem as graças do público. Então, acho que muda muito como a forma de experimentação, porque a gente não tem que passar, normalmente, né, por esse edital antes. A gente passa depois pela aprovação das pessoas, ou, enfim, dos festivais, da curadoria, etc. Então, acho que muda bastante esse viés da experimentação. Mas a outra coisa que eu queria perguntar, na verdade, é que, assim, eu acho que você falou muito sobre o que está na tela, mas eu queria saber bastante também sobre as formas de produção da experimentação, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante e que foi falado, acho que o GG falou também disso no debate, mas de como existem essas novas organizações de fazer cinema e de fazer arte no geral e como isso também, na verdade, é o experimentalismo e não só o que a gente está vendo na tela, e como isso também gera coisas legais e diferentes e que eu acho que, sei lá, que eu acho que, enfim, as limitações dos editais, mas eu gostaria de saber mais o que vocês pensam sobre isso em relação a cada um e sua arte. E uma coisa que eu fiquei um pouco confusa, na verdade, com a fala do Galdino, é que eu queria entender se, para o Galdino, a classe social também é uma essencialização e não é um dado material, né, que acontece, e de como essa materialização, e como, enfim, eu acredito em materialidade, né? Mas como essa materialidade também ela se expressa no cinema de uma forma latente, enfim. E eu queria saber um pouco o que vocês pensam sobre isso e principalmente sobre esses métodos de fazer cinema, música, dança, filosofia também, experimentais que advêm justamente desse lugar de organização coletiva e, portanto, infelizmente ou felizmente, categórica, né? É isso. Obrigado. Vamos lá. Me sinto assim, universos paralelos se encontrando. Porque Lorena trouxe um dado que eu não sei se, enfim, como é que eu consigo responder. Assim, vamos lá, como artista, né? Nessa encruzilhada artista, etc. Artista, professora, crítica, que é, enfim, basicamente sobreviver no Brasil com arte. Você perguntou, Lorena, você fez algumas pontuações, me corrija se eu estiver errada, a respeito do que eu chamei aqui, de modo geral, de paradigma da literalidade, e como artista, de que maneiras estratégicas lidar ou burlar isso. É mais ou menos por aí, né? Sua pergunta. Primeiro, eu queria dizer que essa coisa da literalidade eu percebo como um constrangimento de mercado, que ele meio que ele plasma uma espécie de sensibilidade geral na recepção do mundo. Então, aquilo que eu enuncio tem que coincidir com o que eu acho que aquilo é. Então, aquilo que é enunciado como negro ou como mulher, ou, enfim, qualquer dessas categorias gerais, precisa coincidir com aquilo que eu acho que aquilo é, especialmente se eu me enquadro naquela categoria. Então, tem a ver com o modo como eu gostaria de ser representada, de certo modo. E aí também me parece que tem uma relação entre a literalidade e uma certa sensibilidade de selfie, que tem a ver com esses tempos de agora. Mas, especialmente como artista ou como professora, uma pessoa que está atenta a esse movimento, eu acho, primeiro, que a literalidade é um paradigma impossível. Assim, na prática das artes, na prática da vida. Porque até quando a gente está tentando
tratar alguma coisa como o mesmo, né, a mesmidade, é até um aprendizado da dança, né? A repetição ela sempre vai gerar uma outra coisa. Uma outra coisa. Tipo, o mesmo objeto estético, sei lá, um filme, se ele passa 20 vezes, sei lá, em 20 anos diferentes, eu estava falando isso mais cedo com Helena Elias, ali, debatedora, tem uma certa interface histórica, por exemplo, de recepção que altera aquele objeto, por exemplo. Então, não tem literalidade possível. A literalidade é uma espécie de constrangimento, sei lá, vamos dizer assim, desses oligopólios do entretenimento que regem a vida social como um todo, mas que, na prática, eu acho que isso é impossível. Então, enquanto artista, enquanto professora, enquanto uma pessoa está ligada à reflexão crítica do campo cultural, acho importante dizer, gente, não tem literalidade possível. Não tem literalidade possível. Ao observar, até, sei lá, na sala de cinema, se a gente passar o microfone para cada uma das pessoas que está aqui, o tipo não tem literalidade. Cada pessoa, obviamente, vai descrever uma experiência estética radicalmente diferente, que tem a ver com uma série de coisas que não preciso nomear aqui. Então, acho que responde um pouco. Você citou a Denise Ferreira da Silva. Denise Ferreira. Não, mas eu acho importante porque acho que se comunica com aquilo que Mariana tinha falado mais cedo, quando ela menciona a ideia de essencialismo estratégico. Quando eu estava defendendo um pouco a ideia de categorização, né, desse empobrecimento, né, da experiência estética, para poder ter a chance de categorizar, acho que isso se relaciona um pouco com... Tem um livro do Stefano Harney e o Fred Moten, que é Planejamento Fugitivo e Estudo Negro, a falar, por exemplo, aí cita a Denise Ferreira da Silva com a dívida impagável, né? Não tem reparação possível, porque essa dívida não tem como ser paga. Mas existe a entrada dessas minorias no ambiente hegemônico da universidade, né? E a entrada no ambiente hegemônico da universidade, ela precisa passar por esse tipo de tentativa de categorização para gerar uma espécie de, não sei se a palavra é legado, mas de sistematizações no plural, né, diversas, dessas, falando especialmente das experiências estéticas das chamadas minorias políticas. Enfim, acho que tentei pontuar, assim, conectando uma pergunta com a outra, não sei se respondi tudo. Posso... Então, eu não lembro como surgiu, mas você estava falando sobre essa coisa de pensamentos que viram slogans e tal. E aí, respondendo primeiro a isso que a Lorena estava falando, né? O Milton Nascimento é música negra, ou o J. Ramemes é música negra. O Letieres Leite, né? Compositor, maestro baiano e tal. Ele tem uma fala que virou um slogan, assim, que é: toda música brasileira é afro-brasileira. E vários jornais, vários blogs ficaram publicando essa frase, assim, dele. Só que é curioso porque eu acho que eles não publicariam uma outra parte da lógica do Letieres, que é, no apartamento de Nara Leão, quando estava ali toda a bossa nova reunida, tocando música ali, era música negra acontecendo. A lógica dele, assim, é que se a raça é uma ficção, né, assim, a racialização também tem a ver com as formas sensíveis, assim, musicais mesmo. Então, é uma outra coisa, né? Não é a ideia de música negra, de novo, pelo paradigma dessa literalidade ou de uma representatividade de que quem está tocando são necessariamente artistas negros, mas tem uma outra chave de entrada que ele coloca, e que é, como eu tinha comentado, né, do caso do Ralph Ellison, que eu acho que é uma grande chave, assim, de entender isso a partir do campo de uma experimentação artística, estética, né? E entendendo também toda essa coisa da própria racialização e da raça como ficção, como o Vitor estava trazendo, o senhor Victor Galdino. E a Sofia perguntou, né, sobre essa experimentação antes, assim, de uma tela, e dialogando também com essa coisa da experimentação enquanto processo, enquanto fazer artístico, assim. Eu já falei 1 milhão de vezes desses exemplos, mas é um exemplo que eu acho muito forte, assim, especialmente num caso de a gente conversando aqui sobre o audiovisual e tudo. É como as pessoas
em eventos, em ambientes de paredões, filmam os paredões, assim. Porque eles ficam filmando as vibrações de coisas, de objetos, e eles criam determinados ângulos de filmagem de acordo com o tipo de música que ali rola, assim. Quando eu fui nos bailes, né, sobretudo na zona sul de São Paulo, o pessoal fica tremendo muito o pulso, assim, para trazer para a imagem algo que é característico do som, ou seja, a vibração se transformar em material imagético. Então você tem essa transdução sensorial aí, né? Essa transdução me fugiu a palavra agora, né? Mas essa passar de um sentido para outro, de uma materialidade para outra. Então sinestésico, perfeito, obrigado. Nem vi quem foi, mas obrigado. E então acho que esses gestos, esses momentos, esses pequenos feitos, assim, são evidências, são pontos, assim, dessas práticas de experimentação coletivas que vão sendo desenvolvidas a partir de um entendimento de características próprias desse fazer artístico, que é racializado e que também é modulado a partir de uma estrutura social e cultural que se dá por conta de uma série de paradigmas, né, de racialização. Então, eu iria um pouco nessa linha, assim. Não sei se ficou muito claro, mas para mim é um pouco nesse caminho. Só 5 minutos, Galdino, para a gente terminar. Perfeito. Já que a gente falou tanto de essencialismo, eu acho que tem uma coisa muito, 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 muito importante, que o que é essencializar? Essencializar tem a ver com tirar do tempo histórico, né? Essência, na verdade, é o nome de um uso específico, porque a gente traduz para o português depois, a partir do latim, aí vira essência uma palavra. Mas em grego era uma frase, basicamente, que tinha a ver com você tentar manipular a língua grega para dizer uma espécie de presente atemporal, né? Que é o presente que você encontra nas narrativas mitológicas gregas, né? Quando você tem cenários fantásticos, sei lá, a poesia homérica, ela vai mudar o verbo para você ter a sensação de que você estagnou e está vendo é como se você estivesse vivendo dentro de uma fotografia. Odisseus desce ao Hades, o Hades é uma fotografia. Ele não é um lugar dinâmico, em um certo sentido. É por isso que em jogos, é coisa de RPG, né? Você tem um monstro lá que você tem que derrotar, ele está sempre no mesmo lugar. Por que aquele monstro não vai embora? Por que ele não muda de vida? Por que ele não muda de profissão, tira férias? Se ele sair de lá, não tem herói também. Então, essencialização, na verdade, tem a ver com isso, com você criar mesmidade e atemporalidade. Ou seja, você tira, remove contingência, historicidade, abertura, e ou você suprime inteiramente a experimentação, ou você regula a experimentação para dizer que ela se dá apenas dentro de um cercadinho específico. É isso que faz a ressignificação racial dos movimentos anticoloniais, a experimentação controlada, e o cercadinho, ele, na verdade, é herdado dos europeus, né? Na história da transformação da maneira como as pessoas lidam com o jazz, por exemplo. Esse momento em que elas vão insistir que o jazz deve ser apenas o jazz rural, o jazz da conexão rítmica com a terra, o jazz que não envolve alta abstração. Tudo isso é meio, na verdade, não faz muito sentido, né? Porque o jazz nunca é inteiramente, né? As primeiras variações nunca são inteiramente isso. Mas aí vão dizer, bom, bebop não pode. Por quê? Porque é urbano, é experimental, é abstrato, é filosófico, e isso seria, na verdade, algo próprio da Europa, né? Então você tem esse tipo de inclusão no jazz, em que você inclui algum nível de criatividade, experimentação musical, etc., um jogo com formas, mas a ideia da racialização, e racialização é um tipo específico de essencialização, é que você diga, isso sempre foi assim, é assim, e continuará sendo assim até o fim dos tempos. Porque se deixar de ser assim, vira outra coisa. É isso que é a essência, aquilo que se você perde, você não é mais o que você é, né? E é claro, se você pensa na diáspora negra, as pessoas estão tentando o tempo todo ser alguma outra coisa que não é a mesma que impuseram a elas pela violência,
né? E você pode ter uns momentos em que isso vai acontecer dentro de um cercadinho experimental, digamos assim. E talvez esse seja o problema que tenha afetado você, né, nessa coisa de receber muitas propostas que parece que entraram dentro de um cercadinho experimental, né? Então, a essencialização tem a ver com isso, e por isso que nem toda categoria é essencial. A gente pode inventar uma categoria agora que só serve para essa discussão, e assim que isso aqui acabar, ela não serve mais. E aí, por exemplo, classe pode ser várias coisas. Você pode essencializar a classe, né? Você tem, eu falei de Rancé. Rancé é um crítico da essencialização da própria noção de classe. Então, em última instância, quando ele está falando de povo, essa coisa aberta, que é todo mundo e ninguém, ele também, na verdade, está tentando reivindicar uma coisa que já estava no Marx, né? De uma classe que ela é a dissolução do essencialismo, né? A classe é uma maneira, em Marx, pelo menos, né? É uma maneira anti-essencialista de pensar, né? Então, não é porque você, né, digamos assim, fez um recorte que você está fazendo a mesma coisa, até porque a classe é temporária, né? A luta de classes acaba quando as classes acabam, né? Não tem um... Sempre foi assim. Quando você fala, por exemplo, de racialização, é ao contrário, né? As pessoas, né, sempre foram rítmicas, ou como diz Sanhor, é um ser rítmico. E aí você pensa, tá, mas o que né? O que é isso? Ah, é corpo. Ah, é sensualidade. Ah, é não sei o que lá. E aí parece que a gente não saiu nunca do lugar, né? A gente ainda está habitando um imaginário sônico, racial ali, que vai se formando por pessoas brancas, pela indústria fonográfica também, e isso vem junto com a criação de gêneros musicais, e aí sim surge jazz, blues, etc., etc., como a gente herda na audição, né, de coisas gravadas e tal. E a outra coisa, então, só para concluir... Bom, tem uma coisa também que eu achei muito doida essa pergunta, se Ramemes é música negra. Assim. Se não for, eu não quero saber de negros. Não, eu sei. mas não, isso me lembrou de muitas coisas que eu já... Né? E aí eu lembro do debate, cadê? Que a gente estava na USP e tinha um rapaz da USP que falou, bom, talvez a arte negra sejam só pessoas negras se divertindo. Então não tem nada para você ser e nada para você fazer. É só você se divertir, né? Porque aí a gente está pegando a contingência e a historicidade de volta. Nós que tivemos esse infortúnio terrível e essa dádiva assombrosa de sermos pessoas racializadas como negras, nós estamos nos divertindo aqui, e isso, por algum acaso, virou também o que a gente chama de música negra. Então você vai dizer, como é que eu faço cinema negro? Bom, se você não quiser fazer algo racial, então você não pode responder mais essa pergunta. Porque existe um modo de fazer, um modo de aparecer, um modo de ser, então você está reontologizando a coisa toda de uma maneira perniciosa. Agora, se você diz assim, cinema negro é só umas pessoas negras se divertindo. E às vezes tem pessoas brancas no meio. E às vezes só tem pessoas brancas no cinema negro, e aí de repente você perdeu a noção total, que é precisamente a conclusão que vai chegar o Fred e o Stefano quando vão falar de blackness ou negridade. É uma coisa que é uma espécie de dádiva aberta, é só o ingovernável. E aí, nesse sentido, eu queria concluir dizendo, leiam Descartes. Porque não sei o que lá cartesiano. Descartes era um pensador radicalmente experimental. Ele normalmente não é o que a gente espera. Plano cartesiano é uma questão de coisa de geometria. Antes da geometria vem metafísica. E na metafísica que é um negócio que está interessante, que é o cara escreveu um texto olhando para a própria mão e dizendo, será que essa mão é minha? Definitivamente não é. Isso que a gente imagina. Esse negócio cartesiano. Então, é bom ler Descartes e não seja o que esperam de você. Leia Descartes. Faça uma coisa estranhíssima com Descartes. E, para mim, essa é a resposta sobre a questão do cinema. Lê Descartes. Obrigada. E assim encerramos o debate. Obrigada, GG, Alana, Vitor. E queria... É isso, né? Convidar vocês para o próximo debate, a Masterclass com Lincoln Pérez, que vai acontecer aqui no Cine Teatro, às 5h30, para uma Cinemateca da Quebrada. Então, é muito bacana acompanhar a programação da mostra. Obrigada, gente.